This is Lex Luthor's communications hub where he fought Superman? Yeah. This was my bay. Cara, tem coisa que nem o James Gunn ele conseguiu esconder mais. O episódio 7 de Pacificador, pessoal, veio tão carregado de polêmica que parece até que os caras querem derrubar a própria série antes do final. Teve símbolo aí do bigodistas em Fortnite, teve discurso moral cinzento de um bigodista que virou também um herói, e teve piada com o pacificador sendo meio burro. Enquanto o mundo à volta tá dominado por um governo totalitário com direito à moral ali até do próprio Hitler, né, no Capitólio dos Estados Unidos. E sim, cara, isso passou batido para muita gente que não tá acompanhando, não tá vendo as teorias e tudo mais, mas o pior é que não foi só provocação gratuita, tá? Tudo isso tá amarrado com um novo plano que envolve o Lex Luthor. Ele tá tentando dominar o multiverso da DC. E sim, o cara quer fazer isso usando a tecnologia que o pacificador ele carrega naquela mochila. Nesse vídeo aqui eu vou comentar tudo que rolou nesse episódio maluco, tá, pessoal? Em ordem, com todos os detalhes bizarros, os easter eggs escondidos e a treta que ficou plantada por final da temporada. E ó, preste atenção. Como esse episódio termina também, porque assim, se o Gunn ele fizer o que tá parecendo que vai acontecer, o pacificador vai ser forçado a matar o próprio irmão mais uma vez. E dessa vez pode ser de fato a gota d'água para quebrar ele de vez, cara. E aí ele vai virar de fato um anti-herói pesado que geralmente acaba se virando. Então, vamos lá. Pessoal, logo no começo a gente já tem o pacificador sendo preso pela Harcourt versão nazista, né? E o mural do Hitler ali estampado com a bandeira dos Estados Unidos do Capitólio. E tipo assim, como alguém não percebe que tá numa terra dominada pelos bigodistas, cara? Cara, ali foi foda, né? Mas aí vem outra piada com o livro do Mein Kampf na mesa de todo mundo ali, tá? E o próprio pacificador admitindo que foi burro e não perceber. Cara, a série ela já começa jogando mistura aí de humor muito bizarro com crítica, só que do jeito de James Gunn, né? Que é o mais debochado, só que com algumas coisinhas por trás. E tem uma fala muito importante do Judomaster que parece só poética, mas é o título do episódio, que é Night as Fallen. E ele diz isso quando tá tentando voltar pelo portal dimensional. E é exatamente isso que resume o clima do episódio. Noite, caos, todo mundo perdido. A Harcourt do DCU sendo presa por ser gentil demais, o pacificador tentando entender onde se meteu, em uma terra onde o absurdo ali virou regra. É quase como se o Gunn estivesse dizendo que esse mundo aqui é insano, mas não muito diferente do seu. E outra coisa, só de cara já dá pra notar que o Kate vai voltar com tudo no final, porque ele sobrevive, tá? Ele tá sedento por vingança e bom, o episódio termina com isso muito claro, mas calma que eu vou chegar lá, calma aí. Pessoal, depois daquela tentativa, aquela prisão da Harcourt no DCU, a gente mergulha mais fundo nesse universo aí paralelo bizarro, né? A primeira surpresa é o outro Auger, o pai do pacificador dessa realidade aí. Cara, ele não é o racista escroto que a gente reconheceu, que a gente conheceu na primeira temporada, tá? Pelo contrário, ele parece até razoável no caso dessa versão da Terra X. O cara se mostra muito mais sensato e equilibrado do que a linha principal. É tipo assim, a inversão total do que a gente realmente esperava. E isso gera uma confusão moral proposital, porque mesmo ele sendo de uma terra nazista, ele ajuda a galera tenta manter ali as coisas fora do radar da polícia. Em vários momentos parece mais preocupado com a integridade das pessoas do que com a ideologia ao redor. Mas assim, o ponto de virada é quando o Kate, né, ele começa a mostrar sinais de desequilíbrio. Ele tá obcecado em capturar Debaio e isso irrita o Balg alternativo, que até fala, cara, isso não tá certo. A partir daí o episódio planta a dúvida. Nem todo mundo ali é bigodista, mas o perigo tá na estrutura, porque os bigodistas dominaram tudo, e quem tentar viver fora disso, vive com medo ou escondido. Tem também aquele momento absurdo do povo da vizinhança, todo mundo perseguindo a Adebayo até a piscina, numa espécie de versão exagerada da cena do KKK lá, né, da primeira temporada. Só que agora o Judomaster salva ela com um ataque elétrico que já virou a assinatura dele. E cara, tem um detalhe muito bizarro, porque os crocs dos bigodistas ali, né, aquelas pessoas, tinham adesivo tá com a suástica, né? E isso é o tipo de coisa que parece até piada, mas tava ali na tela e ninguém
de fato comentou muito sobre isso. Enquanto o pacificador e a galera estão tentando entender o caos da Terra X, o episódio joga uma das informações mais importantes até agora: o interesse do Lex Luthor pela tecnologia do pacificador. Isso, pessoal, conecta direto com a teoria central aqui desse vídeo, porque o Lex ele vai dominar o multiverso usando essa tecnologia, mas o motivo é muito simples, seria a do pacificador, porque ela é superior à do Luthor Corp. Os portais do Lex são estáveis, enquanto o do pacificador ali é muito mais funcional, é estável e permite viagem entre dimensões com muito mais controle. E aí que entra um dos easter eggs mais bizarros da série inteira, o emote do pacificador no Fortnite. Quem jogou viu que o gesto era uma dança, mas o movimento formava um símbolo que remete a ícones bigodistas. E isso foi liberado para milhões de crianças no mundo todo, mundo aí, sem ninguém perceber. O resultado, a Fortnite Epic Games removeu o emote, refez o gesto e relançou. Um baita erro de comunicação entre as equipes da Warner, da DC, da Epic Games, e segundo o próprio episódio, o gesto era assim uma pista desde o começo. O mais insano é que disso tudo é que o James Gunn ele não estava lá no loop da negociação com o Fortnite. Foi algum outro departamento da Warner que liberou isso sem saber do roteiro completo. E esse tipo de bagunça corporativa não é novidade. Mas nesse caso, virou uma polêmica real que saiu da série e foi parar no mundo dos games. E tudo isso estava ali, na nossa cara, e a gente não percebeu. Esse episódio teve uma mistura de muito caos, muita ação, teve sátira e reviravolta emocional que lembra os melhores momentos da primeira temporada. A cena que a Dabayo, no caso, é perseguida pelos moradores da Terra X, todos bigodistas, e é completamente bem insana, porque literalmente toda a vizinhança vem atrás dela como uma massa de fanáticos e também o Judo Master chega para salvar geral, eletrocutando o povo na piscina. E detalhe, tem até adesivo, né, como eu falei a vocês, do Crocs ali, dos personagens. E isso aí define o nível de absurdo que a série alcançou. E faz isso com aquele tom de deboche que o James Gunn está acostumado a fazer. É nesse momento que a gente vê como a série não tem medo de fazer crítica com humor bem ácido, mesmo que use um tema pesado, né? O próprio Judo Master brinca dizendo que não é a primeira vez que ele mata geral na piscina, como se fosse um hobby dele, né? E isso é construído em cima do histórico bizarro desse personagem. É como se ele colecionasse mortes aquáticas. É engraçado, né? Mas é foda. E a sequência do Jetpack do Pacificador? Bom, é puro fanservice. É uma referência ali direta à primeira temporada, quando ele reclamava por não ter equipamento legal. Agora ele voa pelo céu detonando a galera com estilo como se fosse o Mandaloriano ali, o mando na verdade de zoeira. Cara, essa parte do episódio mostra como a série abraçou de vez o tom mais extremo, mas sem perder o ritmo, porque é uma escala de tensão e piada o tempo todo, onde tudo pode acontecer. E mais importante, deixar muito claro que nenhum personagem está realmente seguro. Quando o Judo Master começa a se aproximar da Dabayo com mais empatia, você já começa a pensar que alguém vai pagar o preço emocional mais pra frente. Cara, no meio de tanta loucura, o episódio ainda encontra espaço para trabalhar o lado mais humano do pacificador. E aí que a coisa fica pesada, porque quando o Kate, né, a versão da Terra X do irmão dele, começa a surtar, a série coloca os dois frente a frente numa tensão que vai além da ação. Então não é só pancadaria, tem um emocional muito envolvido, principalmente por parte do pacificador. O Kate, ele volta pro esconderijo depois de descobrir que o pacificador reverso morreu, né? E tudo começa a escalar. A tensão explode quando o vigilante salta pela janela, esfaqueia o AUG, né, da Terra X. E o detalhe é que esse AUG é até mais de boa, tá? É até agora, no caso, é um cara mais zen. E parecia que ia deixar todo mundo voltar pro DCU em paz. Mas não, o caos se instala e o Kate entra em um modo de vingança total. Só que o momento mais forte mesmo é quando o pacificador segura os outros e não deixa ninguém matar o irmão. Ele trava ali, porque ele percebe ali que o problema sempre foi ele. Sou eu que tô quebrado, não é o universo. Não é esse mundo, sou eu. É a primeira vez que ele assume isso com tanta clareza. E cara, essa virada aí lembra muito o arco da primeira temporada. A diferença é que agora tem um peso de verdade. Ele não tá só tentando mudar, ele tá se cobrando por tudo que de fato já fez. James Gunn escreve isso de um jeito até meio trágico, tá? Porque você percebe que o pacificador ele vai carregar essa culpa para sempre.
E é bem possível que isso influencie diretamente no que vem por aí até no último episódio. Agora que a poeira baixou, dá pra ver com clareza que o James Gunn tá cochonando por trás das câmeras. A gente tem a aparição lá do cientista, o Sidney Repson, né, que pode parecer só um alívio cômico, ainda mais com aquela cena final bizarra dele sozinho navegando em sites adultos, usando o computador do Lex. Mas o que tá sendo mostrado ali é muito maior do que parece. Esse personagem é o professor do Lex, né, da MIT, e agora trabalhar diretamente com a tecnologia de portais dimensionais que o Luthor ele quer aprimorar. E essa tecnologia é inferior à do Pacificador. Isso deixa muito claro que o Lex está de olho no Pacificador, o que ele tem na mão. E o episódio confirma que ele vai usar isso para tentar dominar o multiverso. Cara, tá muito na cara isso. E é uma jogada muito clássica do Luthor, porque ele não entra chutando na porta, ele de fato acaba se infiltrando, ele observa, ele copia, ele manipula, ele melhora e só depois ele parte para o ataque. E o medo do cientista em contrariar qualquer ordem mostra que o Lex já tem um poder absurdo dos bastidores, que ele já é um personagem muito grande. Se ele já tem gente operando dentro da Argus e acesso parcial a essas tecnologias, cara, a porta tá escancarada para ele se tornar o vilão central desse ou liberar possibilidades de chegadas de um novo vilão, que pode ser o Bank. E aí, pessoal, na moral mesmo, isso já pode ser um embrião que esse novo plano, esse novo estilo aí, né, do DCU, é bem possível que a próxima fase já comece com ele puxando os fios das próximas crises multiversais, e aí, cara, tá tudo ligado pro próximo filme do Superman. E agora, deixa eu te pedir uma coisa do fundo do coração, cara. Se esse vídeo fez sentido pra você, se você curte esse tipo de papo aí de fã pra fã, de teorias, vazamentos e análises com opinião verdadeira mesmo, se inscreve no canal que é muito importante. A gente tá pertinho de bater uma meta bem legal. E cada nova inscrição, cada nova ajuda que você dá, não faz só o canal crescer, mas também me dá até fôlego para continuar trazendo esses vídeos com conteúdo real, direto, sem lacração, conjunto, tá? Realmente a gente chega lá. E comenta aí também em qual cidade, ou até qual estado, ou país você tá assistindo esse vídeo. Eu sempre fico muito curioso para saber até onde esse conteúdo tá chegando. Tamo junto e até o próximo vídeo.